discutir esse veto do presidente Lula, nós recebemos o relator do projeto de redução das penas dos condenados pelos atos golpistas, o deputado federal Paulinho da Força. Boa tarde, deputado. O senhor me ouve bem? Boa tarde, Raquel. Prazer estar falando com você, com todos os telespectadores e também com o pessoal todo aí no teu estúdio. Deputado, o senhor disse, num vídeo publicado nas redes sociais, que com esse veto, o presidente Lula rasgou e colocou fogo na bandeira da paz e que vai trabalhar para derrubar o veto. Mas eu pergunto ao senhor, havia algum acordo com o governo para aprovar o PL da dosimetria? Olha, Raquel, você sabe que não. Eu não fiz nenhum acordo com o governo. Eu falei com todo mundo, falei com todos os partidos, inclusive com o PT. Falei com os partidos de esquerda. Apenas o PDT e o PSOL não me receberam. Mas os demais partidos, inclusive o PT, me recebeu. Falei com os demais partidos todos. Falei com um punhado de autoridades pelo Brasil afora. Ou seja, foi um projeto construído com muitas mãos. Né? E, infelizmente, com o governo eu não conversei. Né? Não tinha nenhum acordo para ele não vetar esse projeto. Né? Agora, nos resta o caminho de derrubar o veto. Vou trabalhar muito para que a gente possa, no início da legislatura, derrubar esse veto. Ranier Bragon tem uma pergunta para o senhor, deputado. Oi, deputado, boa tarde. Você citou aí um punhado de autoridades aí que você conversou. Nesse punhado de autoridades, tudo bem? Tinha alguém do Supremo? Vocês chegaram a conversar com o Supremo? Ou você vê alguma abertura do Supremo para que, caso haja questionamento ao Supremo, a lei seja mantida? Olha, eu conversei com muita gente. Você sabe, Ranier, você que está em Brasília conosco todos os dias, sabe da relação que eu tenho no Supremo, né? Como eu não recebi nenhuma sinalização lá do Supremo que não estava gostando do que eu estava fazendo, eu, de certa maneira, imagino que eles concordaram, né? Porque senão teriam me avisado, olha, não estão concordando com isso, estão concordando com aquilo. Agora, você acompanhou, eu andei muito, conversei muito, construí uma proposta que foi, de certa maneira, de quase voto de PEC no Congresso, né? Tivemos, embora a votação foi muito de madrugada, né? Mas a gente, mesmo assim, teve quase 300 votos para a proposta. Enfim, então, imagino que seja um projeto que seria para pacificar o país, né? Na medida que o Lula decide fazer um ato, uma festa para vetar um projeto, né? Parece mais campanha eleitoral do que outro tipo de coisa, né? E acho que ele realmente tocou fogo no circo, né? Porque esse projeto, do meu ponto de vista, ele pacifica o país. Por quê? Quando você solta as pessoas que estão presas, que já cumpriram lá 2, 3 anos de cadeia, melhora um pouco a relação aí, essa quantidade de anos que o Bolsonaro pegou. Enfim, de certa maneira, você dá uma pacificada nisso e nós iríamos para a eleição desse ano, né, para discutir o que interessa para o Brasil, que é segurança pública, que é saúde, educação. Mas acho que o Lula não quer isso. O que o PT e o Lula querem é confronto. Eles querem quanto mais confusão tiver, melhor para eles. Por isso, acho que eles vão perder de novo no Congresso logo no começo do ano. Deputado, me permita insistir na pergunta do Ranier para o senhor. Ele perguntou se tem sinais no Supremo se o projeto é inconstitucional ou não. Não dá para eu falar essas coisas aqui, né? Eu tenho muita relação lá, você sabe disso, né? Então, eu acho que está tranquilo no Supremo Tribunal. César Feitosa tem uma pergunta para o senhor. E acho até que se o PT entrar no Supremo, vai perder de novo. Certo. César, com você. Deputado, de novo ainda nesse assunto sobre o Supremo Tribunal Federal, logo depois da aprovação na Câmara do PL da dosimetria, o ministro Alexandre de Moraes, ele durante um pronunciamento no fim do último julgamento dos núcleos centrais da trama golpista, ele fez um discurso forte contra aliviar as penas ou mesmo contra a anistia. O senhor não entendeu isso como um recado do ministro Alexandre de Moraes contra a aprovação do PL da dosimetria? Não, eu entendi como era um momento ali do julgamento em que ele estava falando apenas sobre aquele julgamento e não sobre a dosimetria. Acho que a dosimetria, inclusive você acompanhou, eu recebi, inclusive,
uma mensagem do secretário de Estado americano dizendo que era um caminho para pacificar o país. E, em seguida, teve várias decisões do Supremo, inclusive beneficiando algumas autoridades brasileiras que estavam na Magnífica. Então, eu acho que o projeto, né, que a gente fez, ele pacifica, inclusive não só dentro do país, mas também fora do país, na medida que os Estados Unidos retirou algumas da questão da Magnífica em relação ao Alexandre de Moraes. Deputado, o nosso Yander Porcela tem uma pergunta para o senhor. Deputado, em relação à manutenção ou derrubada do veto do presidente Lula a esse projeto da dosimetria, a grande aposta do Palácio do Planalto é no Senado para manter o veto. A gente sabe que na Câmara, com certeza, vai ter maioria para derrubar o veto do presidente. Mas no Senado, o governo avalia que tem ali um cenário um pouco mais incerto, que ainda pode investir ali no apoio de alguns senadores dos partidos de centro. Inclusive, ontem o presidente Lula fez um grande aceno ao Senado ao indicar para a presidência da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, o Otto Lobo, que é, a gente sabe, um advogado que tem uma relação muito grande com o Centrão. O presidente Lula está fazendo agora acenos ao Senado. O senhor acha que o governo tem chance de convencer os senadores a manter o veto? E como que vai ser a sua atuação lá no Senado para costurar essa manutenção do veto? Bom, primeiro que eu tenho procurado conversar com o presidente Hugo Motta para que a gente, logo no início da legislatura, em fevereiro, a gente possa fazer uma reunião com os líderes e solicitar uma audiência também com o presidente Alcolumbre para que ele imediatamente marque uma sessão do Congresso para derrubar o veto. Essa é uma questão. Segunda, é que o Senado já teve uma maioria absoluta lá, teve 48 votos, né? Então, portanto, acho que no Senado, e com esse veto do Lula hoje, parecendo que estava em campanha eleitoral ainda, isso mostra um afronto ao Congresso, um afronto ao acordo, um afronto à paz, né? Ou seja, o governo afrontou tudo aquilo que a gente imaginava que com o projeto pudesse ser feito, que é pacificar o país. Na medida que ele fez esse afronto ao Congresso, esse desrespeito ao Congresso Nacional, eu tenho muita convicção que no Senado nós vamos ampliar essa votação na aprovação. Quando foi da aprovação de 48 votos, nós teremos mais votos ainda no Senado para derrubar o veto do presidente Lula. Deputado, o senhor citou o presidente da Câmara, Hugo Motta, com quem o senhor conversa constantemente. Ele vinha melhorando a relação dele com o presidente Lula, participou inclusive da indicação do novo ministro do Turismo. Esse veto do presidente volta a prejudicar a relação entre os dois? Acho que volta muito, né? Porque deles, não só ele, como o presidente do Supremo, Fachin, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não ter ido nessa manifestação de hoje é um sinal de que azedou para o governo no Congresso Nacional. Acho que o governo Lula terá muitas dificuldades nesse ano no Congresso. Vou chamar de novo o Ranier Bragon para perguntar para o senhor, deputado. Deputado, os integrantes do PL ali, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, falam que o PL da dosimetria, como ficou conhecido, é o primeiro passo para uma anistia. O senhor acha que há, no curto prazo, no médio prazo, uma brecha ou um clima no Congresso para aprovar a anistia a esses condenados pelos atos golpistas? Não, acho que não. Neste ano, não, né? Acho que o que tem lá hoje é assim, nós vamos derrubar o veto do Lula, com certeza, e aí os advogados vão entrar com pedido de soltar as pessoas que estão presas. Acho que essas pessoas vão sendo soltas gradativamente. Vai ter uma redução daqueles chamados operadores, né, do suposto golpe. Então, portanto, reduz a pena deles também e eles vão discutir no Supremo em outras condições. Acho que muitos deles poderão cumprir o restante das penas que sobram em casa, né? A partir da redução da gente derrubar o veto desse projeto, abre-se então uma outra possibilidade. E acho que aí vai sobrar muito pouca coisa, digamos assim, para discutir sobre essa coisa da anistia. Acho que por isso que eu estou convencido de que esse projeto pacifica o país.
porque essa discussão de anistia ou não anistia vai acabar imediatamente, assim que a gente tiver as pessoas sendo soltas, né? E a gente vai estar, então, numa outra realidade e vamos entrar num processo eleitoral para discutir o que interessa para o país. César Feitosa. Deputado, na semana em que o senhor foi anunciado como relator do PL da dosimetria na Câmara, o seu partido, Solidariedade, o senhor é presidente do partido, entrou com uma ação no Supremo, que foi enviada por prevenção para o ministro Gilmar Mendes, sugerindo mudanças no processo de impeachment de ministros da Suprema Corte. Essa decisão o ministro Gilmar Mendes acabou dando uma decisão monocrática, seguindo as solicitações feitas pelo partido. Eu queria entender se houve algum acordo costurado, se o senhor participou de algum acordo junto ao ministro Gilmar Mendes ou a outros integrantes do Supremo para que essa ação fosse apresentada para o ministro Gilmar Mendes em troca da aprovação desse PL da dosimetria ou de outros temas relacionados ao Legislativo. Não fiz acordo nisso não. O que eu fiz, primeiro que é uma coisa mais anterior, né? Eu entrei com esse processo antes de eu ser indicado relator, né? Com essa ADPF, acho que era uma ADPF, inclusive. E por que eu entrei? Primeiro, para deixar claro, né? A lei era falha nessa questão de cassação de ministro do Supremo. Por que era falha? Vamos supor que abrisse uma sessão com 41 senadores e 20 fossem embora. Um ministro do Supremo poderia ser cassado com 11 senadores. Ou seja, isso não é possível. Isso vira uma bandalheira, né? Então, eu entrei exatamente para corrigir isso. Já que nem a Câmara nem o Senado tinha corrigido essa questão, eu fiz questão de entrar para que a gente possa corrigir e ter claro como é que se caça um ministro do Supremo. Então, agora ficou claro. Acho até que teve um exagero, acho que até nós pedimos demais, quando a gente pediu que só a PGR podia decidir que ministro poderia ser cassado. Mas, em seguida, acho que o Gilmar Mendes corrigiu e ficou muito claro agora. É igual ao presidente da República. Para cassar um ministro do Supremo hoje é igual cassar o presidente da República. Precisa de 41 senadores aprovar e 54 votar para cassar. Ou seja, então agora ficou muito claro como é que faz isso. E até aqueles que imaginavam que ia eleger maioria lá no Senado para cassar ministro, tiveram que mudar de opinião imediatamente. Nosso Yander Porcela agora pergunta para o deputado. Deputado, a oposição, o PL principalmente, defende uma sessão extraordinária do Congresso para antecipar essa derrubada do veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A deputada Caroline de Tone até já protocolou um requerimento para antecipar, para ter uma sessão extraordinária do Congresso entre Câmara e Senado ainda em janeiro. O senhor defende essa sessão extraordinária em janeiro ou só em fevereiro mesmo, quando o Congresso volta do recesso? Se eu for defender isso, vou perder voto. Primeiro que as pessoas estão de férias, né? Muitos não estão no país, estão viajando com as suas famílias. A gente querer hoje convocar essas pessoas de volta seria meio exagerado. Eu acho que nós temos que seguir o ritmo normal. Todos nós sabemos como é que funciona, ou seja, o Congresso reabre no dia 1º de fevereiro e a partir dali a gente trabalha, então, né, para que a gente possa votar. Eu vou defender que a gente vote isso logo na primeira semana para ficar claro, né, que o presidente Lula exagerou quando vetou, fazendo o espetáculo hoje que ele fez, né, para vetar o projeto. Ficar claro que o Congresso não concordou com isso. E eu volto a repetir, quando o Davi Alcolumbre, Hugo Mota e o Fachin não foram, mostra exatamente que o governo Lula está bem isolado nessa questão e vai perder de goleada no Congresso. Deputado, numa das suas respostas, o senhor disse o seguinte: quando terminar o processo legislativo do PL da dosimetria e houver, na sua avaliação, que vai ser simples, o veto da derrubada do veto do presidente Lula, vai sobrar muito pouco para se demandar por uma anistia. Isso porque a maior parte das pessoas que participaram aí da depredação dos prédios, da Praça dos Três Poderes, vai estar livre. Só que não resolve a situação de Jair Bolsonaro, nem dos generais, nem da maioria dos mandantes. Eles ainda vão ter que passar aí por pelo menos 3, 4 anos de cadeia. O senhor acha mesmo que vai amainar a pressão dos bolsonaristas por uma anistia a Jair Bolsonaro? Eu acho que sim, porque me parece 6 ou 7 pessoas, né,
entre elas o Bolsonaro, e mesmo eles têm uma situação bastante interessante, porque eles pegaram 27 anos, o Bolsonaro, por exemplo, pegou 27 anos e 3 meses, quando você fazia a aplicação da pena, que era de 25%, sobrava 6 anos e 10 meses. Com o que nós aprovamos, a gente multiplica não mais por 25, mas sim por 16. Isso significa que a pena do Bolsonaro vai cair para 2 anos e 4 meses. Não mais 6 anos e 10 meses, mas 2 anos e 4 meses. Dos outros, por exemplo, o Anderson Torres, que tinha pego lá 24 anos, ele vai ter uma pena, e que na aplicação da pena ia cumprir ali 6 anos, né? 25, exatamente 6 anos, ele cai para 1 ano e 9 meses. Portanto, facilita muito para os advogados trabalharem nessa questão e conseguir que essas pessoas possam ir para casa, enfim. Então, você vai ter uma, digamos, eu entendo, ou seja, não é mais esse conjunto de pessoas hoje que estão presas, né? As pessoas que fugiram do Brasil vão poder voltar para o país e negociar e discutir a sua pena já dentro desse novo projeto, né? Ou seja, então muda tudo essa relação aí, e por isso que eu acho que não teria nenhum espaço para discutir anistia. Além disso, esse ano é um ano pequeno, né? Nós temos até junho, né? Ou seja, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você está falando aí de 4 meses, né? É um ano eleitoral, os partidos tudo cuidando das suas eleições, dos seus candidatos nos estados. Então, acho muito pouco provável que a gente tenha um espaço para discutir anistia esse ano. Ganhou eleição alguém aí que possa, não seja o Lula, né? Pode ser que a discussão de anistia para essas pessoas até volte, ou um perdão, né, para essas pessoas até volte. Mas que eu imagino, então, é o seguinte: o resumo da história é que sobra 5 ou 6 pessoas para ser discutida, e não mais esse conjunto de pessoas que estão presas hoje. Deputado, vou chamar o Ranier Bragon para encerrar essa entrevista. Beleza. Ranier é meu amigo. Deputado, na sua avaliação, vai ter algum impacto eleitoral, ou seja, daqui 9 meses na eleição, essa discussão, esse debate, tanto para o governo Lula quanto para a oposição? Qual é o impacto eleitoral que esse debate pode ter na urna lá, na eleição? Eu acho que um pouco essa coisa aí, né, do confronto, né, de que o Lula prefere o confronto, né, de que o PT quer o confronto, quer o conflito, quer a confusão. Numa hora que o mundo está discutindo isso, né, essa confusão da Venezuela, é bom lembrar que o Lula não tocou na Venezuela, né? Deixa claro aí também para as pessoas que estão ouvindo que o amigo dele não foi defendido hoje lá por ele no discurso dele. Mas então, ou seja, estou pegando uma parte aqui, Ranieri, só para lembrar da Venezuela, ou seja, nesse momento de conflito do mundo, e o Lula exigindo que continue o conflito, né? Que ele poderia muito bem hoje ter sancionado, apesar da esquerdalha do PT estar defendendo que vetasse, poderia ter sancionado e a gente iria para a eleição pacificado e talvez até ele ganhasse voto com isso, mostrando um pouco sei lá, um pouco de humanidade com as pessoas que estão presas. Mas me parece que ele não pensa nisso, ele pensa no conflito e no confronto. Eu acho que isso vai voltar muito na eleição, né, desse modelo de pensamento do PT e do Lula de governar só para parte dele. Eu imagino que um governo tem que ser um governo para todos e não para uma parte. E o Lula faz questão de governar só para a turma dele. E acho que isso vai voltar muito na eleição. Então pode ter um impacto aí sobre a imagem dele nas eleições desse ano de 26. Eu agradeço muito ao deputado Paulinho da Força por essa entrevista ao Poder Expresso, o deputado Paulinho, que é relator do PL da dosimetria. Deputado, muito obrigada e volte sempre. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos vocês aí.